Olá, caros professores do canal Didática Reflexiva da Música. Hoje eu quero falar a respeito de algo que está naquele texto que eu publiquei na semana e eu vou um pouquinho mais além, vou fazer umas amarras com as questões do texto, mas eu quero trazer agora uma reflexão um pouco mais profunda do que naquela primeira aula que eu introduzi, o conceito de didática reflexiva da música. Então é o seguinte, nós temos que pensar o seguinte. Eu entendo que existe uma diferença muito grande entre ser professor e estar professor. No meu blog, inclusive, eu faço uma crítica às duas posturas, revelando qualidades de uma e de outra. E o que se revelaria em termos de didática reflexiva da música em cada uma dessas posturas? Se tiver interesse, só acessar www.danielavilela-de-moraes.blogspot.com.br. Aqui eu vou falar de forma bem resumida. Veja bem, estar professor é uma condição que remete a algo passageiro, que você ocupou uma função que não tem nada a ver com essas três qualidades que eu coloquei aí. Seja porque é a oferta que tem mais, Você formou, às vezes, performer instrumentista e não está conseguindo trabalho na área, então você vai estar professor até que surja algo que você realmente queira. E quando você é professor, ser professor é algo que está ligado a essas três qualidades que estão aí: o comprometimento, a vocação e competências. Comprometimento é você estar envolvido, mergulhado, abraçado, de mãos dadas com aquilo que você está fazendo. E normalmente o comprometimento, ele traz consigo a vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Veja bem, então você se compromete com algo porque você sente um chamado interno para aquilo. Eu costumo chamar, e os meus alunos sempre souberam disso, de missão. Missão é a união do comprometimento com a vocação. E aí um componente mais objetivo de ser professor é um conjunto de competências que você precisa desenvolver. Então, veja bem, eu estou usando a palavra desenvolver porque eu acredito que competências não são inatas, elas são aprendidas. Então, você aprende a ser competente. Mas quando você é competente apenas, mas não traz consigo a vocação nem o comprometimento e não desenvolve isso, você não percebe que você tem o dom para aquilo, então você executa às vezes 50% da sua qualidade docente em sala de aula. Então, ser professor é algo que vai reunir essas três qualidades. Eu não vejo outro atributo para um professor didaticamente reflexivo que não some essas três qualidades. E veja bem, lá no texto eu falo sobre música e ensino de música. E aí aquela questão, lembra que eu lancei a pergunta, você gostaria de ser o seu professor? Então, quando você faz essa pergunta, você traz à tona a questão, eu sou professor ou eu estou professor? O que faz com que os meus alunos gostem da minha aula? É o meu comprometimento, a minha vocação e as minhas competências que fazem isso? Ou porque eu sou bonzinho e dou bala no final da aula, porque eu elogio a roupinha do meu aluno quando ele chega para fazer a aula, Então, assim, pensar em atributos mais profundos para justificar a qualidade da sua docência, E especialmente dentro de coisas que dizem respeito à prática da aula em si. Então, olha só. Aí nós nos perguntamos, que música deve ser ensinada na escola? Eu coloco essa pergunta, porque uma vez eu estive num congresso e uma pessoa levantou numa mesa redonda, lá na plateia, pediu o microfone e fez justamente essa pergunta para o pessoal da mesa.
E a resposta das pessoas foi para um outro lado. Eu entendi a tônica da pergunta, mas as pessoas entenderam quais músicas devem ser ensinadas na escola e falaram de estilos, tem que ter de tudo, do rock, do samba, do rap, do choro e etc, da música erudita, da popular. Mas quando você pergunta que música deve ser ensinada, existe aí imbricado duas concepções. A primeira é a concepção de música, o que você entende como ser música, o que é música para você? E em seguida a concepção de ensino. O que é ensinar música para você? No texto eu coloco até a minha concepção, que é desenvolver habilidades e competências que possam tornar os alunos aptos a se expressarem por meio da música. É simples assim. E então, em seguida, você pensa, então que habilidades devem ser desenvolvidas nos alunos? Eu tenho que ensiná-los ao solfejo, ao ritmo e à leitura, é tocar dentro do tempo? Ou eu tenho que mergulhar os alunos numa porta aberta de possibilidades expressivas para que eles possam ser senhores da sua prática musical, então não meros imitadores do seu professor ou de outros modelos que ele vê por aí? Eu chamaria isso de autonomia. Então, as habilidades que nós vamos ver ao longo do tempo estão ligadas com a autonomia do aluno. Então, ele tem que ser capaz de criar, de fazer escolhas interpretativas, de fazer juízo das peças que ele está tocando, no sentido de ter consciência daquilo que ele está fazendo, de saber forma, de saber sessões, de saber a função expressiva daquela frase ou daquele padrão, para que ele possa jogar imaginativamente com as possibilidades. E vocês perguntam, mas Dani, isso é uma coisa impossível. Não, não é. Se for ensinada desde o início, ela se torna uma capacidade como qualquer outra. Como ler uma nota, como desenvolver um ritmo, tá? São habilidades que parecem subjetivas. Lembra da lâmina? A subjetividade, ela parece algo que não possa ser ensinado, mas pode sim. A subjetividade, ela está imbricada na objetividade. Então, você tem que abrir a portinha da objetividade para enxergar o subjetivo ali dentro e poder explorar isso com seu aluno dentro da sala de aula. Mais para frente eu vou começar a dar exemplos disso, mas primeiro é minha função provocá-los ao máximo com todas essas perguntas e essas reflexões que eu estou colocando, tá? Eu peço desculpas, a minha aula ela é boa parte dela improvisada, porque eu gosto de pensar as coisas, eu gosto de refletir as coisas enquanto eu, entre aspas, converso com vocês. Seria muito bom se pudéssemos estar presencialmente online e poder trocar ideias a respeito disso. Mas enquanto isso, eu deixo essas coisas no ar e, por favor, deixem seus comentários, façam perguntas, podem me chamar em inbox para conversar, eu terei o maior prazer de discutir essas questões com vocês. A minha intenção é que vocês começem a abrir as portas da reflexão para que vocês possam se tornar professores de música o mais competente que puderem, tá? Por hoje é só. Deixo aqui meu grande abraço e até a próxima.